Tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso vídeo, né? Onde nós vamos estar resolvendo este exercício, né? Que pede para a gente calcular o comprimento da curva gama, que vai de 0π em R2, dado por x igual a 1 menos cosseno t, y igual a t menos seno t, tá? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente tem que recordar é como é o comprimento, né, da curva, de forma como a gente definiu lá em sala. Então, nós definimos o comprimento de uma curva gama da seguinte maneira, né? O comprimento, que a gente denotou por L de gama, é igual à integral de 0 de A até B, né? Da norma da derivada da curva. Então, vai ser a norma da derivada da curva gama dt, certo? Então, a gente denotou o comprimento da curva gama desta maneira. Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Observe que essa curva gama, ela é uma curva que ela vai... A gama, ela está definida no intervalo 0π. Então, isso daqui já está me dizendo qual é o intervalo AB, né? Em R2, que é definido da seguinte maneira. Para cada t que você pega aqui, você associa a um valor gama de t, que nada mais é de que x de t, y de t. Só que o x de t, ele te dá bem aqui, ó. O x de t é 1 menos cosseno t. E o y de t, ele te dá bem aqui, ó. Então, é t menos seno t. Perfeito, certo? Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Observe que eu tenho que calcular, né, essa integral aqui desta curva, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa derivada bem aqui, né? Então, se a nossa gama de t é essa função, quem é a gama linha? Temos que a nossa gama linha de t vai ser a derivada desse vetor. Só que aí nós aprendemos que a derivada do vetor é o vetor das derivadas. Então, vai ser 1 menos cosseno de t linha, t menos seno de t linha. Perfeito? Perfeito. Então, vamos calcular essa derivada. Quem é a derivada de 1? Uma constante. Isso aqui é 0. E a derivada do cosseno é o seno, certo? Quer dizer, menos o seno, desculpa. Então, aqui vai ficar... Só que tem um menos bem aqui, ó. Tem um menos bem aqui. Então, quando eu colocar a derivada do cosseno, que é menos o seno, vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar só o seno, tá? Só o seno de t, certo? E aqui, ó, a derivada de t é 1, certo? É 1. Então, isso daqui vai ficar 1, e a derivada do seno é o cosseno. Só que tem um menos bem aqui, então vai ficar menos o cosseno de t. Então, essa é a derivada da curva, certo? Beleza, beleza. Agora, seguindo o que eu tô querendo aqui, eu já sei quem é esse valor, né? Eu preciso agora calcular a norma dessa derivada, certo? Então, vamos lá. Vou calcular aqui a norma, portanto, logo, né? A norma da derivada da curva nada mais é de que a norma desse vetor aqui, ó, certo? A norma desse vetor. Então, vai ficar a norma do seno de t, 1 menos cosseno t, certo? Como é que a gente definiu a norma? O cálculo da norma? A norma é a raiz quadrada, né? A raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Então, a primeira componente aqui é seno, certo? Então, vai ficar seno ao quadrado de t, mais a segunda componente, que é 1 menos o cosseno de t ao quadrado, certo? Beleza. Então, isso daqui vai ficar raiz quadrada de seno ao quadrado de t, mais... Observe que aqui eu tenho o quadrado da diferença. Então, como é que a gente faz? É o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado,
menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é 1 e o segundo é o cosseno de t, então vai ficar 2 cosseno t, mais o quadrado do segundo, que vai ficar cosseno ao quadrado de t, certo? Beleza. Isso daí é essa expressão aqui. Beleza. Então, olha, o que a gente vai fazer agora? Observe só uma coisa. Isso aqui, ó, seno ao quadrado de t e cosseno ao quadrado de t, essas duas coisas junto é igual a 1, certo? Então, ó, eu vou somar esse 1 aqui com esse 1 que já tá bem aqui, que 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 2. 2 menos isso, certo? Perfeito. Então, bora lá. Então, vai ficar raiz de 2 menos 2 cosseno de t, certo? 2 menos 2 cosseno de t. 2 menos 2 cosseno t. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse 2 aí em evidência. Vai ficar 2 vezes 1 menos cosseno t. Correto? 1 menos cosseno t. Beleza. Aí, ó, observe. A raiz de um produto é o produto das raízes. Então, eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira. Ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 1 menos o cosseno de t. Perfeito? Então, agora eu tenho que me livrar disso daí. Antes de eu calcular aqui a integral dessa norma, eu vou usar uma propriedade trigonométrica que é para mim poder melhorar isso daqui, tá? Melhorar isso daí. Então, essa propriedade trigonométrica que a gente vai usar é o seguinte, tá? É o seguinte. Vamos lá. Vamos recordar aqui. Recordar é viver. Então, recorde o seguinte. Eu vou deixar isso daqui primeiro. Até chamar de estrela aqui. Então, recorde a seguinte propriedade trigonométrica. Vamos ver se eu ainda me lembro. Bem, a gente tem que o seno ao quadrado de t é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 cosseno de 2t. Essa é uma propriedade trigonométrica, tá? Cosseno de 2t. Beleza. Então, olha, suponha que isso daqui vale para todo t, né? Para todo t pertencente ao real, tá? Em particular, você poderia tomar para t sobre 2, né? T sobre 2 que pertence a R. Se t pertence a R, t sobre 2 pertence a R. Mas como ficaria essa fórmula aqui se em vez de t aqui, eu estivesse usando t sobre 2, tá? Como é que ficaria essa fórmula? Bora ver aí. Então, ficaria o seguinte, ó. No lugar do t, eu vou escrever t sobre 2. Aonde tiver t, eu coloco t sobre 2, tá? Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de t sobre 2 vai ser igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 cosseno de 2 vezes o t. Só que aonde tiver t, eu vou colocar t sobre 2. Então, vai ficar t sobre 2, certo? Aí, o que vai acontecer quando eu faço isso, ó? Isso daqui vai cancelar, né? Isso daqui vai cancelar. Beleza? E aí, vai ficar só assim, ó. Essa parte aqui vai ficar... isso daqui vai implicar que seno ao quadrado de t sobre 2 é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 cosseno de t, certo? Observe que isso daqui, né? Isso daqui tem 1 sobre 2 aqui e 1 sobre 2 aqui. Em particular, se eu quisesse, eu poderia escrever assim, né? Só tirando um daqui. Tirando um daqui. Então, eu poderia escrever assim, certo? Em particular, esse 2 aqui, se eu quisesse, ele poderia passar multiplicando para cá, certo? Então, isso daqui para mim vai implicar o seguinte, ó.
Isso daqui vai ficar aqui 2 seno ao quadrado de t sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno de t. Então, olha aí a fórmula trigonométrica que a gente encontrou a partir desta, tá? A partir desta. Beleza. Então, o que eu vou te fazer aqui, ó? No lugar disso daqui, ó, no lugar disso daqui, dessa expressão bem aqui, eu vou colocar quem? Isso daqui. Certo? Perfeito? Perfeito. Então, bora lá. Então, lá, substituindo, vou chamar isso daqui de estrela 2. Isso daqui eu vou chamar de estrela 1. Então, eu vou substituir estrela 2 em estrela 1, tá? Substituindo. Estrela 2 em estrela 1. Temos, eu vou ter que a norma da derivada da curva vai ser igual a raiz de 2, que já estava lá, raiz de 1 menos cosseno t, só que no lugar de 1 menos cosseno t, a gente vai colocar 2 seno ao quadrado de t sobre 2, certo? Perfeito? Correto. Então, ó, feito isto, o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui? Novamente, a raiz quadrada do produto é o produto das raízes, então vai ficar esse raiz de 2 que já tá aqui, mais esse raiz de 2 que eu vou pegar daqui, vezes a raiz do seno ao quadrado de t sobre 2, certo? Então, observe que eu quebrei essa parte aqui, raiz do produto é o produto das raízes. Beleza. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? A raiz vezes a raiz, quando a gente tem o produto da raiz, isso daqui é simplesmente 2, né? É como se esse quadrado aqui cancelasse com esse. Porque eu poderia usar a fórmula de novo, né? Porque o produto da raiz é a raiz do produto. Então, em particular, isso daqui seria a raiz de 2 vezes 2. Só que raiz de 2 vezes 2 seria a raiz de 4. Raiz de 4 é 2, certo? De certa forma, é isso que aconteceu. Para não restar dúvida nenhuma aí. Beleza. E aqui, o que acontece? Não tem um quadrado aqui e a raiz quadrada, então o quadrado vai cancelar com a raiz. Então, isso daqui vai ficar só seno de t sobre 2. Beleza. Essa aí é a norma da derivada da curva, certo? Por fim, recordando aqui que nós queremos calcular o comprimento, né? Então, o que a gente precisa? Agora calcular a integral de A até B. Quem é A? Tá aqui, ó. Quem é A? O intervalo é dado, ó. Nosso A é 0. E quem é B? Quem é B? Também é dado, tá aqui, ó. Nosso B é π, tá? Então, beleza. Então, bora lá. Vamos calcular agora o comprimento da curva. Então, ó. O comprimento da curva gama é igual a integral de 0 a π, tá? 0 a π da norma da derivada da curva. Só que a norma da derivada da curva tá aqui. É 2 seno de t sobre 2. Isso, dt. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Esse 2 é uma constante, sai para fora aqui da integral. Então, eu vou integrar a integral de 0 a π de seno de t sobre 2 dt. Observe que aqui a gente tem uma função composta, então não tem jeito, tem que fazer uma mudança de variável, tá? Tem que fazer uma mudança de variável. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar u de t sobre 2. Então, o que está aqui dentro, eu estou chamando de u, tá? Então, isso implica para mim, ó, que 2u é igual a t. Só multipliquei aqui meio pelos extremos, tá? Beleza. Então, quando eu derivar esse lado aqui em u, a derivada de 2u é 2, né? É 2. Então, vai ficar 2 du. E a derivada disso daqui em t é 1. Então, vai ficar dt. Tá? 2 du é igual a dt.
tá? Já fez a mudança de variável, eu já sei quem é esse cara aqui, quem é 2du, certo? 2du. Beleza. Agora eu vou tentar fazer a mudança dos extremos aqui. Se você não quiser, você não precisa, mas depois você tem que voltar para o t para poder substituir o valor. No meu caso aqui eu vou fazer. Então, olha, para t igual a 0, vai implicar quem é o u. Ó, se o t é 0 aqui, então vai ficar 0 sobre 2 que dá 0, certo? Então, o u é 0. E para t igual a π, então, quando o t aqui for π, o u vai ser quanto? Π sobre 2, certo? Ó, π sobre 2, certo? Perfeito. Então, o u vai ser igual a π sobre 2. Então, bora lá. Bora reescrever isso daí. Portanto, o comprimento da curva gama vai ser integral de 0, mas quando o t é 0, o u também é 0, até π. Mas quando o t é π, o u é π sobre 2. Até π sobre 2, né? Do seno de t sobre 2. Só que no lugar de t sobre 2, a gente vai colocar quem? O dt. Só que dt é 2du. Oh, desculpa, eu esqueci esse 2 que tá aqui fora. Então, tem que ter um 2 bem aqui, ó. Tá? Beleza. Então, já fizemos a mudança de variável. Esse 2 aqui vai sair aí para fora da integral. Então, aqui fora vai ficar 4. Integral de 0 a π sobre 2 seno de u du. Quem é? Vai ficar 4. Quem é a primitiva do seno? Quem é que a gente deriva para dar o seno? Menos o cosseno. Porque se a gente deriva o cosseno, dá menos o seno. Se eu colocar o menos aqui, menos com menos vai dar mais, tá? Então, vai ficar cosseno de u. Isso daqui de 0 a π sobre 2. Então, ó, pelo teorema fundamental do cálculo, isso daqui é 4 vezes menos o cosseno de π sobre 2, né? Aí, menos, que é o menos daqui, né? Menos da fórmula do teorema fundamental do cálculo, menos o cosseno de 0, correto? Menos o cosseno de 0. Observe que esse menos aqui é da fórmula do teorema fundamental do cálculo, e esse menos aqui é o que está aparecendo aqui, certo? Beleza. Quem é o cosseno de π sobre 2? É 0, tá? Lembra lá do nosso círculo. Π sobre 2 está aqui. Se tu leva para o cosseno, dá 0, tá? E o cosseno de 0 tá bem aqui, é 1, né? Então, esse cara aqui é 1, tá? É 1. Então, vamos lá. O que que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai ficar 4, essa parte aqui vai embora. Aqui vai ficar menos, com menos dá mais. E isso daqui é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, que é 4. Então, esse é o comprimento, né? Da norma da derivada da curva, onde a curva é essa função aqui, tá? Onde a curva é essa função. Então, observe. Quando a curva é essa função aqui, né? Quando a curva é essa função, aí nós calculamos a norma da derivada, né? Que deu aqui, né? Deu essa expressão aqui. E, posteriormente, nós calculamos a integral, fizemos uma mudança de variável e deu 4, tá? Visualmente falando, né? Eu coloquei aqui, né? Observe aqui a nossa curva, né? Essa curva aqui. Bem aqui. Só um instante. Eita. Então, observe, né? Conforme, ó, observe que o nosso intervalo aqui, ele vai deslizando de 0 a π, e aí a gente vai descrevendo, ficou meio lento aqui, a gente vai descrevendo a nossa curva, tá? Tá meio lento aqui ó, observe, tá? Então, esse comprimento que a gente achou aí que vale 4, tá? É exatamente, né, o comprimento dessa
dessa curva aí, tá bom? Então, é aqui, vamos parar esse vídeo, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido.